Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um ano começando e qual será que é uma grande opção aí para 2023? Dentro da área de shopping centers, ou seja, fundos imobiliários de shopping centers, eu selecionei um aqui. Será que ele é a melhor opção? Diz aqui para mim nos comentários se sim ou se não, mas o fundo de hoje é esse aqui. O HGBS 11, o CSHG Brasil Shopping. Fundo que está aí na casa dos R$ 186. Teve um dividend yield, ou seja, um rendimento de 8,08 nos últimos 12 meses. E nesse período ele teve valorização negativa aí de 1,76. Bom, como a gente vê aqui, né, nesses últimos 12 meses ele está praticamente estável, porém com desvalorização. E o que a gente vê aqui, né? Seu valor patrimonial é de 216, quase 217 reais. E boa parte do tempo ele foi negociado acima do seu valor, né, nos últimos 5 anos. Então, a gente vê lá em 2017 e 2018, antes da pandemia, mas depois, né, de lá para cá, ele só chegou perto, mas nunca superou aí o valor patrimonial. Se o valor dele é 216, ele está sendo negociado 186, ele está com 14% de desconto, PVP de 0,86. Ele tem 91 mil cotistas, tem uma boa liquidez, né, média diária, está entre os fundos mais negociados aí do IFIX, né, na posição 14. Seu último rendimento foi esse aqui, ó, 1,40. E aí quando a gente olha para os últimos dividendos, né, o que a gente vê? Historicamente ele sempre pagou 1,40, mas na pandemia ele derrubou muito aí os seus dividendos, chegando a 25 centavos. Em 2021, né, ele veio recuperando, mas em 2022 que foi mais vigorosa essa recuperação. Em junho, ele igualou os 1,40, né, que tinha anteriormente, depois caiu, veio subindo novamente e no último mês ele anunciou mais 1,40. Ou seja, é um fundo que está retomando, né, o pagamento que ele tinha lá no passado, mas a grande pergunta é, será que ele vai manter esse crescimento? Vamos verificar aqui no relatório gerencial, ver o que a gestão fala a respeito. E aproveitando, né, pessoal, você que ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal. Todas as semanas eu trago aqui estudos, observações a respeito de fundos imobiliários. Bom, ele é um fundo bastante negociado com seus pares. Então, a gente vê aqui, né, são muitos os fundos imobiliários que compram cotas dele. E aqui no relatório gerencial, o que a gente vê? Bom, a Red, né, é a gestora, para mim, uma das melhores gestoras do Brasil. E o relatório ele é bem detalhado, né, traz informação aí sobre os 17 shoppings que fazem parte do seu portfólio. Qual que é o objetivo dele? É fazer exploração comercial de participação em shoppings, ou seja, a pessoa foi lá, gastou dinheiro no shopping, a renda vai para o fundo e para os seus cotistas. É interessante, né, que no relatório ele traz algumas informações importantes a respeito do cenário macroeconômico. Fala aí da questão da PEC, da transição, das incertezas em relação ao novo governo, as incertezas a respeito da Selic, da inflação, enfim, são preocupações que o gestor precisa estar atento, né, até para saber como proceder. E aqui ele traz, né, a variação das vendas de shoppings no Brasil de modo geral, né, então em relação a outubro do ano passado teve um crescimento, a vacância média, né, no Brasil também veio caindo, isso é interessante, né, e o fundo, né, como que o fundo está? Em relação a vendas, né, apresentou um crescimento aí superior a 12%, a vacância também diminuiu, né, 6,3 contra 6,8 anteriormente. Bom, como já foi dito, né, 1,40 será o dividendo distribuído por cota, e a maior parte dessa receita vem de onde? Vem dos imóveis, né? Mas também ele tem cotas de outros fundos imobiliários, né? Ele usa essa estratégia, tem um pouquinho ali de CRIs, mas o grosso mesmo vem dos shoppings. Isso é que ele mostra aqui no outro gráfico, né, de onde vem a receita do fundo, o resultado gerado, resultado distribuído, qual o rendimento. O que a gente observa aqui que na maior parte das vezes o resultado é maior do que aquilo que é distribuído. Uma forma aí de equilibrar as finanças do fundo. Aqui nesse gráfico ele mostra a rentabilidade acumulada do fundo, né? Como eu já falei, é um fundo de muita liquidez, principalmente ali, né? Em 2020 negociou bastante, caiu depois de 2020, depois da pandemia. E aqui, né, o desenho, né, mostrando o que ele tem de imóveis, o que é fundo imobiliário, tem pouquinho CRI, né?
menos de 2%. E aqui do lado direito os principais ativos, né, os principais shoppings, sendo o Shopping Penha e o West Plaza os principais, respondem aí por 30%, né, somado os dois, 30% do portfólio do fundo. A maior parte deles está no estado de São Paulo, mas tem também ali no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e Rio de Janeiro. É um fundo, né, que tem realmente gerado e efetivamente recebido bons resultados nos últimos 12 meses. Aqui nesse gráfico ele mostra, né, a evolução das vendas 2022 na comparação com os últimos 2 anos. A coisa está melhorando, mas ainda está longe, né, de 2019. A vacância vem caindo, mas também ainda dá para melhorar isso. E no relatório gerencial ele traz informações aí sobre os shoppings, né, no detalhe. Então quem quiser saber mais, o link está aqui na descrição. Entra lá para poder conhecer um pouquinho mais a respeito desse fundo. Bom, o HGBS é um fundo que eu tenho na minha carteira pessoal, é um dos principais fundos de shopping, está entre os 4 maiores, né? Mas hoje ele não está, talvez assim, no seu melhor momento. Na minha opinião, hoje o XPML, o VISC e o MOL, eles estão à frente aí do HGBS. Porém, ele é um dos 4 grandes, vamos dizer assim, e cabe na carteira de qualquer pessoa. Boa gestão, bons imóveis, tem tradição já, tem um tempo de mercado, passou, claro, por um momento difícil que foi a pandemia, mas se ele mantiver esse patamar aí de 1,40 por cota, pode sim ser uma boa opção para que você possa pegar e colocar na carteira. Mas se você acha que é um fundo para largar, me diz aí nos comentários por quê. Mas acho que o momento é muito favorável, aliás, depois que ele começar a subir, não deve voltar. Portanto, se você estiver pensando em incluir um fundo imobiliário na carteira, estude o HGBS. Isso aqui não é recomendação de compra nem venda, tá, pessoal? Mas é mais assim para dar uma ideia para quem estiver começando, para quem estiver dando os primeiros passos para investir. Um grande abraço e até a próxima semana.